Olá, pessoal, tudo bem? Na aula de hoje eu vou explicar para vocês sobre os tipos de fração. Então, na nossa apostila, nós temos um pequeno texto aqui que ele explica para vocês. Toda divisão de números naturais, em que o divisor é diferente de zero, pode ser representado por uma fração, ou número racional na representação fracionária. Aprendemos, por exemplo, que 3 dividido por 8 é o mesmo que 3 oitavos. E nós podemos observar o quê? Que o número 3, ele é menor que o denominador 8. Nesse caso, a fração é chamada de fração própria. E eu vou explicar aqui para vocês no desenho por quê. Por exemplo, aqui nós temos um inteiro dividido nessa parte verde aqui em 8 partes. Quando eu vou dizer que tem 3 dividido por 8, representa o quê? Que eu peguei aqui 3 oitavos, este pedacinho aqui. Este pedaço ele é menor que o valor do inteiro, por isso que eu digo que a fração 3 oitavos é uma fração própria, porque ela é menor do que o valor inteiro, certo? Quando nós temos uma fração, por exemplo, como aqui, se o dividendo 8 dividido por 5, ou 8 quintos, ele é maior do que o divisor, então nós temos uma chamada aqui uma fração imprópria. Por que é uma fração imprópria? Vamos colocar aqui 8 quintos. Se nesse caso eu vou dividir 8 quintos, eu tenho nessa parte amarela aqui a divisão de 1 inteiro dividido em 5 partes. Se eu tenho 8 quintos, como ele disse lá, 8 quintos, eu vou pegar 8 partes de 5. Então, eu pego aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes. Ou seja, aqui deu um valor maior do que um inteiro. Ele deu quanto aqui? Ele deu um valor inteiro, mais, quanto tem aqui? Mais 3 quintos. Ou seja, eu posso representar esta fração numa forma de número misto. Então, esta fração aqui, nós acabamos chamando ela de fração imprópria. Vou colocar aqui, ó. Ela é uma fração imprópria. Outra forma que nós podemos também fazer é, por exemplo, se em vez de eu tivesse pego aqui 8 quintos, se eu tivesse pego, acho que ele coloca aqui 5, deixa eu ver, ele pede 8 oitavos. Se ele fala aqui de 8 oitavos, representa o quê? Como aqui na parte verde. O inteiro foi dividido em 8 partes, e eu vou pegar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se eu dividir em 8 partes e ao mesmo tempo eu peguei essas 8 partes, ora, por que você dividiu? Como se fosse um chocolate que a gente vai dividindo, só que na verdade você comeu inteiro. Você usou inteiro. Ou seja, isso é também uma fração imprópria, ou o que a gente também chama de fração aparente, porque 8 oitavos representa 1. Então, eu posso dizer que é uma fração aparente ou uma fração imprópria, como está escrito aqui na nossa apostila. Como ele colocou, por exemplo, quando que a gente vai avaliar quando uma fração é própria ou imprópria ou aparente? Ela é aparente quando é possível fazer a divisão, quando, por exemplo, 8 oitavos representa um inteiro. 16 oitavos representa 2 partes dos oitavos, ou seja, 16 dividido por 8 é 2. 12 quartos, 12 dividido por 4 é 3. Tudo isso representa fração aparente, certo? E quando a gente tem a fração imprópria não aparente, é porque quando ela pode representar como um número misto, como no caso, como eu expliquei aqui para vocês. O 8 quintos nós podemos representar como um inteiro mais 3 quintos, tá certo? Então, agora eu quero transformar, por exemplo, nessa situação, um número misto
eu quero transformar em uma fração imprópria. Como que eu faço isso? Por exemplo, 2 mais 2 terços. Então, se eu tenho 2 mais 2 terços, eu tenho que representar pelo seguinte. Eu tenho 2 inteiros mais 2 terços. 2 terços representa 2 partes de 3. Se eu fosse pegar tudo da fileira aqui, que foi dividido em 3 partes, o inteiro aqui, ele também poderia ser dividido em 3 partes. Então, como que ficaria essa fração aqui se eu fosse juntar? Eu teria no total quantas partes divididas em 3? Esse inteiro dividido em 3 partes tem 3. Este inteiro dividido em 3 partes também tem 3. Mais as duas partes que sobravam aqui. Então, vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes de 3. Isso é a mesma coisa que, por exemplo, este inteiro foi dividido em 3 partes. E esse daqui mais 3 partes. Então, 2 inteiros representam 2 vezes 3, 6 partes de 3, mais os 2 terços que estavam aqui. 2 terços. Então, 6 mais 2, 8. Nós temos aqui 8 terços. Lembrando que a gente não soma os denominadores, porque eu estou somando as partes que o inteiro foi dividido, tá certo? Então, esse é o modo como a gente faz a transformação do número misto para um número, para uma fração imprópria. Como que é feito isso? Aqui, por exemplo, que nem aqui, ele mostra 2 mais 2 terços, você representa quantas partes ele foi dividido? Em 3, então, ó, 2 vezes 3, 6 terços, mais 2 terços igual a 8 terços, como está mostrado aqui. E agora vamos para os exercícios.